A leitura está em São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. A parábola do bom samaritano. O que nós esperamos depende muito de nós também. Em um sentido, depende somente de Deus. Em outro sentido, depende de nós. O valor que nós damos a uma reunião como esta. A reverência, o respeito, a atenção, não é? Todo espírito de cooperação que não venha perturbar a ordem e nem desviar a sua atenção, nem criança, nem quem quer que seja, desviar a sua atenção. Hoje, depois da escola, uma irmã entrou para falar sobre os seus problemas. Ela veio da mesma igreja que veio o pastor José Berto. Ela não nos procura muito. Algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, ela tem nos procurado durante todo esse tempo. Mas eu disse para o irmão Berto, quando ela saiu, esse é um tipo de problema que vem a gente e que anima a gente, anima e deixa a gente animado, confortado e propõe no coração da gente dar mais a palavra de Deus para as pessoas, porque é o que está sustentando essas mulheres, estes homens, essas pessoas que sofrem por amor da mensagem. Eu falei no rádio sobre o que o irmão José Berto me falou daquele pastor da denominação que escreveu num jornal perguntando onde estão os batismos, fora de hora, de noite. Em outras palavras, o batismo sob perseguição. O batismo nos títulos hoje não é perseguido, não é? Mas o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é perseguido pelas denominações. Se você se batiza em nome de Jesus Cristo, a sinagoga te expulsa. Te expulsa dela como expulsou aquele cego que recebeu a sua vista. Eles expulsam porque o homem recebe visão. Se ele continuasse cego, ele continuaria na denominação dele. Interessante isso. Se Jesus não tivesse aberto seus olhos, ele morreria lá na denominação, na sinagoga. Mas quando teve seus olhos abertos, ele foi expulso da sinagoga. E eu falei sobre aquele batismo lá no Paquistão. O irmão Lano e o irmão Maico passaram por lá quando vieram aqui ao Brasil. E quando eles estavam dormindo lá pela madrugada, depois de um culto numa tenda, estavam esmurrando a porta. Eles saíram, era uma moça chorando. Elas vestem uns vestidões que aparece somente a mão, as mãos e o rosto. E aquela moça estava chorando amargamente. E eles não entendiam por causa o porquê daquilo, a causa daquilo. Chamaram o intérprete, ele disse, ela quer ser batizada em nome de Jesus Cristo. E isso tinha que ser feito escondido. Então ela entrou numa pipa d'água, e quando ele disse, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, ela agachou dentro da pipa e a água cobriu. Aleluia. Naquela ocasião também veio um ministro, um reverendo episcopal, da igreja episcopal, também de madrugada, fora de hora. E aqui nós temos slides, né? Carro sendo puxado por cavalos, batismo com lamparina, de noite, nesses córregos, mulheres arriscando a vida, gente sendo deserdada por causa da mensagem. Agora, qual é a mensagem que está causando isso no mundo hoje? Sendo deserdada. O irmão Lúcio estava falando de uma família árabe lá em Honduras, e que ele pregou a mensagem para os filhos, e eles receberam a mensagem. Eles levaram o irmão Lúcio para comer na sua casa, e lá dali nasceu o amor, né? E ele ganhou os seus filhos, e os pais o que fizeram? Deserdaram aqueles filhos por causa da mensagem. São muito ricos, deserdaram. Eles ficam
chorando quando leem o livro da história sagrada e que vê os cristãos sendo queimados nas arenas, ficam chorando e pregam aquilo nos púlpitos. E, no entanto, estão sacrificando a Cristo novamente, sem saberem que estão pisando em Cristo, cuspindo na palavra. Mas, por outro lado, nós damos graças a Deus por isso não ter passado por cima, né? Amém. Vamos ler a palavra. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Senhor amado, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos para o Senhor vir aqui e mover esse molho sobre nós, como fazia o sacerdote quando eles levavam aquele molho, aquelas primícias, para o templo, para o lugar devido. Senhor meu Deus, move este molho sobre nós, move a Tua palavra em nossos corações, move o Teu Espírito em nossos corações, dando-nos a Tua presença. Não deixa ninguém ser atrapalhado por coisa alguma, por nenhum pensamento, por nenhuma coisa que o inimigo possa inventar para perturbar esta reunião. Nós clamamos o sangue de Jesus Cristo sobre todos nós e queremos estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sublime graça do Senhor, que ao Podeis assentar, amados.
Nós temos livro na Palavra de Deus, em São Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, tratando da parábola do bom samaritano. Cão sem Jafé foi de onde saíram essas três classes, né, de gente: judeus, samaritanos e os gentios. E lá na reconstrução do templo, os samaritanos que quiseram ajudar na reconstrução, mas eles não aceitaram. Dali então nasceu a incompatibilidade. E o samaritano então ficou com uma parede, quer dizer, ficou uma parede entre eles, tradicional, que ninguém podia abolir, como verdadeiro judeu e vice-versa. Portanto, o samaritano era tido como um rebelde, era uma raça rebelde, não era nem gentia, nem judia, não? E os judeus consideravam como uma raça rebelde, sim, deveria estar separado deles. Mas Jesus Cristo não veio sob estas paredes, sob estas circunstâncias, sob essas divisas. Ele rompeu com tal tradição e foi lá em Samaria, numa cidade chamada Sicar, e lá ele deu água para uma mulher samaritana. Ele deu de si mesmo para ela. Ela perguntou: como sendo tu judeu pede a minha água, sendo uma mulher samaritana? Ali mostra que havia uma reserva, né? E ela estranhou de uma maneira impressionante aquilo. Como um judeu podia parar ali e pedir água e falar com uma mulher samaritana? Além de mulher, uma mulher que já tinha passado por 5 maridos. Amados, nós queremos apenas enfatizar isto para que os irmãos entendam o que Jesus quis dizer nesta parábola, dizendo que o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, daquele que estava prostrado, meio morto, e não procedeu como os padres, os reverendos procederam. Ele se compadeceu do homem que estava meio morto. Hoje é até meio perigoso, muito perigoso. Há poucos dias alguém estava me dizendo, de fonte verdadeira, que um senhor viajante vinha voltando, parece que para sua casa em Uberlândia, e naquela estrada de Araxá para Uberlândia, se não me engano, ele viu uma mulher prostrada no asfalto. Não sei certeza, mas parece que havia até sangue. Eu sei que ele ficou numa luta. Ele vinha com algum dinheiro dentro do carro, parece que 32 mil cruzeiros, se não me engano. E ele foi até na frente, parou, pensou: será que socorro? Será que presta socorro ou não? Resolveu prestar socorro. Ele achou que era uma covardia prosseguir a viagem, deixando aquela mulher prostrada na estrada. Quando ele chegou, que ele desceu do carro,
foi aproximando, ela se pôs de pé com um revólver na mão, tomou o carro dele, tirou toda a roupa dele, deixou ele despido lá, levou todo o dinheiro e o carro. E foi até muito difícil para ele receber socorro. Depois umas freiras passaram e viram aquilo. Não sei se ele estava se cobrindo com folhas, qualquer coisa assim. Chegaram na polícia rodoviária e disseram até um homem despido ali na estrada pedindo: nós não podemos parar. Sei que a polícia foi lá e prestou socorro para ele. É muito difícil ser samaritano hoje, né, nesse caso, né? Muito perigoso. De madrugada, lá em Brasília, eu já vi também um homem prostrado entre uma cava entre o plano piloto e Taguatinga. Escavaram muito para fazer o asfalto, e era uma pista só, e de um lado e de outro tinham 2 cortes para correr a enxurrada. E eu pensei, eu não vou parar aqui essa hora, esse homem prostrado aí. Cheguei lá na polícia e avisei para a polícia, fiz minha obrigação. Mas Jesus está falando aqui de um samaritano que não temeu ser um truque, não é? Um assalto. Ele viu que de fato o homem estava prostrado, estava meio morto, e parou para lhe prestar socorro. Nós vamos deixar um pouquinho aqui o samaritano prestando socorro para aquele pobre indivíduo, e vamos lembrar de alguma coisa sobre as manifestações de Deus. Nós temos aprendido que não há uma trindade com 3 pessoas distintas. A Bíblia nunca nos mostrou isso. Isso foi criado 325 anos depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino se converteu, entre aspas, não é? Os cristãos que estavam perseguidos terrivelmente não podiam nem sequer congregar, ter um lugar para congregar. Os romanos pagãos eram muito supersticiosos, então eles congregavam nas catacumbas de Roma, lá nos sepulcros. Eles tinham medo de defunto, então era o único lugar que os cristãos encontravam para cultuarem a Deus. Foi quando eles usaram a vela e coisa para iluminar o lugar, não é? Que a Igreja Católica hoje fez daquilo uma luz para o caminho eterno, né? A pessoa morre, eles põem lá 4 velas, mostrando que morreu nas trevas, né? Mas o certo é que Constantino se converteu, e desde então a igreja começou a ter liberdade, ganhou templos. Ele mandou pintar os escudos de seus soldados com a cruz, porque os cristãos usavam a cruz. A identificação de um cristão era a cruz. Eles usavam às vezes para dizer um para o outro, se identificaram, carregavam uma carteirinha, uma identidade assinada pelo presidente da denominação, não? Então chegavam assim às vezes e não podiam manifestar, declarar, faziam um sinal da cruz assim, um risco, faziam uma cruz no chão, riscava assim, o outro via, então correspondia com ele. Então ali estava 2 pássaros se encontrando, da mesma plumagem, né? Pelo sinal da cruz. E para enganar os cristãos, o imperador chegou a mandar pintar os escudos com a cruz, fazendo uma cruz nos escudos deles, botando a cruz, o evangelho em seu poder terreno, material. Então foi dali, daquele concílio, que nasceu, porque os pagãos tinham 3 deuses. Nós já aprendemos isso. Inclusive tinha aquela mulher com aquele menininho na mão, então eles arranjaram a Maria com Jesus no braço, tudo direitinho. Foi uma barganha que fizeram. Eles adoravam o sol, e o domingo quer dizer dia do sol.
Então aceitaram o domingo no lugar de primeiro dia da semana. Fizeram um conchavo, porque sabiam que os cristãos reuniam no primeiro dia, partiam o pão. Então, para agradar um e outro, nós vamos botar o domingo no primeiro dia. Quer dizer, agrada um lado e outro. É ecumenismo. É o concílio mundial de igrejas. Não, mas nós queremos comemorar o nascimento do nosso Salvador. Não tem importância. Nós vamos pôr dia 25 de dezembro. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Não estava ali o pacto feito. E dali então surgiu a chamada Santíssima Trindade. 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Até então ninguém conhece um batismo feito nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas somente em nome de Jesus Cristo. Inclusive há um documento lá no Vaticano de um batismo 100 anos depois de Jesus. Marcos e Públio, né? Naquele batismo ele dizendo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta batizou uma moça em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela voltou para a igreja católica e o padre foi inquirir dele por que ela havia sido batizada em nome de Jesus Cristo. Ele disse: porque os apóstolos batizaram. Ele disse: não, a igreja católica tem isso, que tem essas a primazia e coisa e tal, e a igreja católica batiza. Mas quando foi que a igreja católica batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? Ele querendo mostrar que os apóstolos eram a igreja católica. Senão, por fim o padre disse: um dia antes a igreja católica batizava mesmo em nome de Jesus. Mas por que foi mudado? Agora nós cremos na Trindade de Deus. E a Trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 deuses. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Então são manifestações de Deus. Lá no Velho Testamento era Pai sobre, fazendo a promessa que ele viria através de uma virgem e seria Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Aquele que eles não podiam ver e não podiam ouvir diretamente. Não fale Deus conosco. Moisés fale conosco. Deus fale com Moisés e Moisés fale conosco. Logo poderia ser visto, poderia ser apalpado. Logo estava ali encarnado, nascendo de mulher sob todas as circunstâncias humanas, só não dependendo do sexo. Mas estava ali, agora todos podendo contemplá-lo. O Deus que ninguém podia olhar, que ninguém podia ouvir, caso contrário morreria, estava ali agora sendo apalpado. Mas esse que é Deus, o profeta havia clamado muito antes para Israel: prepara-te, Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Agora eles podiam pegar, podiam apalpar, podiam cuspir nele, podiam arrancar barbas à mão cheia, podiam esbofetear.
Ali era Deus conosco. E logo a sua promessa cumpriu. A sua promessa cumpre. Ele disse: eu rogarei o Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito de verdade que habita convosco. Então era Ele. E que estará em vós. Não é a terceira pessoa então, Jesus? Não. É o Espírito de verdade que habita convosco. Estará em vós. Vou e venho para vós. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Como o Pai o enviou e veio nele, Ele também enviou a igreja e veio na igreja. Então, nós vemos aqui manifestações individuais, etapas. Nós temos lei, graça e reino. Lei, graça e reino. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que foi Deus foi derramado em Cristo. E tudo que foi Cristo foi derramado em sua igreja. Então são manifestações individuais em seu determinado tempo, em sua determinada dispensação. Só era conhecido como Pai, logo deveria ser conhecido como Espírito, como Filho, e logo como Espírito Santo. Ele foi conhecido como Pai sobre todas as coisas, na coluna de fogo no deserto, e o monte fumegando, e dando as suas leis. E logo ele foi conhecido como Filho. Tu és meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. E logo ele deveria ser conhecido e reconhecido como Espírito Santo. Mas se não o reconheceram como Pai, não o reconheceram como Filho, o reconheceriam como Espírito Santo? Quando ele se manifestasse como Espírito Santo, se manifestaria em sua igreja, isto é, em homens que antes foram pescadores, em mulheres que antes foram perdidas, em homens que antes eram perdidos. Veja essa classe de gente que crê nele. Se eles não puderam reconhecer que o Pai estava nele, crede pelo menos pelas as obras. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas nós sabemos que João ouviu a voz: tu és meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Mas aqueles rabinos, aqueles fariseus não ouviram. Não ouviram. Paulo ouviu, mas eles não ouviram. E não espere você ser reconhecida naquele lar incrédulo. Não espere você ser reconhecido pelo mundo. A igreja que é reconhecida pelo mundo é falsa, é adúltera. Três manifestações tremendas de Deus. Agora, depois desse período tão longo das 7 eras da igreja, profetizada no Apocalipse através daquelas cartas, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, foram períodos
simbolizando períodos da igreja, 7 períodos. Nós tivemos o nascimento da semente que foi sepultada com Lutero. Ali era uma manifestação de Deus. E uma manifestação muito tremenda. A mensagem de Lutero hoje não sacode nem sequer uma raiz da Igreja Católica. Mas naquele dia, quando ele se levantou, a sua mensagem foi um grande distúrbio, foi a abertura de um selo, foi o ribombar de um trovão. E era simplesmente justificação pela fé. E quando a erva, o trigo foi crescendo, com toda a vida que deveria ter no seu determinado tempo, por isso eles ainda criam em 3 pessoas, ainda tinham batismo nos títulos. Alguém pergunta, quer dizer que quem morreu sobre Lutero estava perdido? Porque Lutero cria nas 3 pessoas. Batizou nos títulos. Não. Tem que haver entendimento. A quem mais é dado, mais é exigido. É de fé em fé. Logo, quando aquilo apodreceu, aquele maná apodreceu, Deus levantou João Wesley com a santificação que sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi um outro distúrbio. Foi outro selo rebombando. Logo em seguida, os dons espirituais. Isso são manifestações de Deus em seu determinado tempo, em sua determinada era, em seu determinado desígnio. Ele tem aquele desígnio. Operou através de Lutero, operou através de Wesley, vieram os dons espirituais. E agora o que acontece? Ele tem trazido a mensagem que nos volta totalmente para a espiga, para a semente original. A vida estava nos sistemas, mas hoje não está mais, está tudo seco. Na espiga tem o grão, e a vida que um dia estava lá embaixo subiu, passou através de todo o sistema secou, não tem mais vida. E o gene de vida está ali na semente original. E essa semente tem que voltar. Aleluias. Tem que ir para o celeiro. Graças ao Senhor. Bom, amados, por falar em voltar, cabe-nos uma lembrança aqui nesse instante muito importante. Já vimos em síntese esse crescimento. Agora você já concluiu que é semente e que você não recebe vida mais pelo sistema. Os sistemas secaram, as folhas estão secas, tudo isso virou um bagaço que ontem tinha vida, hoje está morto, porque a vida veio para o grão. A natureza é uma Bíblia. Mas nós mencionamos voltar. O samaritano, apesar de ser samaritano, tinha azeite e tinha vinho. Agora é bom nós lembrarmos o que significa o azeite e o vinho. Então nós vamos ver aqui o significado. Porque lá em Apocalipse capítulo 6, sobre o cavalo negro, quando a igreja estava vendendo uma medida de trigo, vendendo indulgências e essas coisas todas, nós encontramos que, vejam aqui, Apocalipse 6, e eu vi, versículo 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo e um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho.
não danifiques o azeite e o vinho. O profeta, revelando o terceiro selo, ele diz, faz menção desse versículo e diz, não faça danos ao vinho nem ao azeite. Resta um pouquinho, ainda tinha um pouquinho. Não lhe faças nenhum dano. Agora, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Aqui tem você umas quantas referências bíblicas para isso. Levítico 8:12, onde relata acerca da unção de Arão com azeite. Zacarias 4:12, onde o azeite saía dos tubos e disse, este é meu espírito. Se você quer, pode ver a Mateus 25:3, onde vemos o relato das virgens nécias que não tinham azeite, isto é, não tinham o Espírito Santo. E em Mateus 25:4, as virgens prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, cheias do Espírito. O azeite então é o tipo do Espírito Santo, entendem? E o samaritano tinha azeite. Aleluia. O samaritano tinha azeite. Agora, e o vinho? O vinho simboliza o estímulo da revelação. Por pouco me pus a correr. Foi um milagre que não despertei a todos os vizinhos quando o Senhor me mostrou isso. É um estímulo da revelação. Não é um grito por cura divina. Não é saltar e gritar por um demônio ser expulso. Mas é o estímulo da revelação, de ver essas coisas nas Escrituras, de ver o cumprimento da palavra no seu determinado tempo. Porque ver o cumprimento da palavra quando aquilo já se cumpriu no passado, eles veem e dão glória por aquilo. Mas quando ela está se cumprindo no presente, eles não fazem. Eles não podem ver o cumprimento na hora. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, e eles não viram que ela estava se cumprindo ali. Que eles cantavam os salmos nas sinagogas, que falavam e testificavam justamente dele, e aquilo estava se cumprindo em suas barbas. Aquela Bíblia que eles tinham estava se cumprindo ali naquela hora, e eles não podiam perceber. Mas alguém com entusiasmo do Espírito disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Alguém com entusiasmo do Espírito e cansada de pecado, tinha ouvido dele, vai e não peques mais. Passou por uma sociedade toda e foi lá onde ele estava e banhou seus pés com lágrimas. Apesar de ser uma mulher perdida, tinha cabelos crescidos, tinha cabelos longos. Que nem mesmo uma prostituta cortava o cabelo naquela época. Hoje as damas, as mães de família o fazem, dizendo ser cristãs. Mas naquele tempo nem uma prostituta cortava. Era para diferenciar, por isso que Paulo falou para não trançar, porque a prostituta tinha que trançar o cabelo e botar flores para que de longe as famílias reconhecessem que ela era uma prostituta e a evitassem. Hoje ninguém sabe quem é prostituta, pelas vestes, pelo porte, pelas maneiras, ninguém sabe quem é a honesta, quem é não é. Mas quem tem a revelação sabe que o mesmo Espírito que está sobre a mulher de luz vermelha está sobre essas chamadas cristãs aí. Essa é a verdade, a luz da palavra. E isso dá estímulo, dá revelação. Isso dá estímulo para a igreja prosseguir honesta, pura, verdadeira, sob o poder, não de credos nem de dogmas, de pensamentos humanos, mas sob o poder do Espírito. Se o mesmo Espírito que vivificou a Cristo, que os levantou dos mortos, habita em vós, podemos ter espírito diferente?
atitudes diferentes, as suas atitudes mostram a qualidade de espírito que você tem. O porte de uma mulher mostra a qualidade de espírito que ela tem. Mas tem que haver estímulo, tem que haver revelação. Na Bíblia, o azeite e o vinho sempre estão associados um ao outro. Estudando na concordância, encontrei uma longa lista onde se encontram juntos o azeite e o vinho. O mundo entra no espírito das coisas do mundo e penetram e vão até lá no seu mais profundo. Vão até lá no fundo, mergulham-se na vaidade, mergulham-se nos vícios, mergulham-se na liberdade da carne, mergulham-se nos esportes, mergulham-se nas danças, nas novelas, nas revistas, nas modas, dão suas vidas pelo prazer que eles encontram nas coisas do mundo. E por que a igreja teria que ser morta? Por que a igreja teria que estar aí como a defunta florida? Por que a igreja teria que estar aí pasmada diante do que a ciência faz, diante do que os homens fazem, diante do que os arcobratas do Evangelho, diante daquilo que os cientistas do Evangelho moderno falam? Ficam estarrecidos diante de discursos. Ela teria que ter o estímulo da revelação. Por isso o azeite e o vinho estão sempre associados, diz o profeta. Mas o samaritano disse assim: você cuida deles. Levou para a estalagem e disse: você cuida desse homem. Aqui está 2 dinheiros. Um é o Velho Testamento e o outro é o Novo Testamento. Você cuida dessa igreja, você cuida desse povo, e quando voltar, o que em parte será aniquilado, e tudo será perfeito. O que faltar eu completo. Ah, irmãos, isso aqui me fez ir nesses lugares da mensagem, me fez ir lá em Reis. Lá em Reis, quando 1 Reis, capítulo 17, na viúva de Zarefate, quando Elias foi mandado por Deus na casa dela, na sua casa, e ela estava ali se acabando, com um restinho apenas de azeite de farinha, que por sua vez simboliza Cristo. O azeite, o Espírito Santo, e a farinha simboliza Cristo. Então vocês conhecem muito, nós pregamos muito sobre isso. Mas vocês vão, nesta hora nós vamos ter uma coisa muito importante sobre isso aqui ainda. É que ela, na verdade, obedeceu, interpretou o trovão, decidiu obedecer, porque o trovão é assim diz o Senhor, é a voz do Senhor. Então ela decidiu obedecer e obedeceu. E fez o bocado como Elias falou, e a farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltava. Isso foi feito segundo assim diz o Senhor. Mas acontece que mesmo tendo azeite e tendo farinha, o seu filho morreu. Mesmo tendo azeite, mesmo tendo sustento, a morte entrou na sua casa. E logo veio uma coisa maior do que a outra. É certo que não podia de maneira alguma faltar aquela primeira, para vir a segunda. Mas aquela última seria muito mais poderosa. Abriria a boca daquela viúva para proclamar, fazer uma proclamação de estímulo e de revelação.
foi quando Elias chegou e se pôs sobre a criança, sobre o mocinho dela. Fez aquilo conforme a Bíblia nos relata. E logo o menino foi entregue para ela vivo. Aleluia! Mesmo tendo azeite, mesmo tendo farinha, mesmo obedecendo, ainda houve morte em sua casa. Mas aquilo tinha que acontecer. Aquilo tinha que acontecer para completar esta obra. E teria que vir a ressurreição. O poder da ressurreição teria que entrar na sua casa. O poder da ressurreição tem que entrar em você. O poder da ressurreição tem que entrar em sua igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ela tem suas portas fechadas, lacradas para Satanás. O homem e a mulher que tem Cristo, a sua casa, isto é, o seu tabernáculo, o seu corpo, está trancado e guarnecido por todos os atributos de Deus. E ali não pode entrar coisa alguma a não ser de Deus. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito só pode vir de lá de cima. Deus nunca deu nada para a igreja através de política. Não, eles dizem, Deus nos deu tantos tijolos, Deus nos deu a área para construir a igreja, coisa e tal, e levam lá um fumante, um adulto e botam no palanque deles lá, porque não passa de um palanque. Outro dia o irmão estava me contando que estão insatisfeitos aí com a grande, enorme igreja que foi construída numa cidade do interior, pentecostal, por certo. Claro, tinha que ser. E o prefeito foi quem deu os tijolos. E que monumento, que igreja. Eu olho nessas cidades aí, fica parecendo assim, esses homens. Eu peguei um retrato do meu pai, mas que retrato engraçado, eu não conhecia. Eu conheci uma irmã minha, da sua primeira esposa. Ela estava com 56 anos de idade. E eu não a conhecia até a semana passada. Eu estava olhando aquilo. Mas é importante. Você chega numa cidade que só tem ranchos, às vezes, casinhas pobres, tudo mais. A primeira coisa que você vê de longe é uma torre suntuosa de uma catedral. E logo, quem vai atrás delas? São os pentecostais. São os que estão mais próximos. Porque são os ricos de Laodiceia. Estamos ricos, não temos falta de nada. Temos tudo. Temos línguas estranhas, temos dons, temos tudo, não falta nada. E não sabem que são pobres, miseráveis, cegos e nus. Mas o certo é que o prefeito deu. Que bênção, irmãos, graças a Deus, glória a Deus, e muitos falam em línguas e enchem o pescoço, coisa tal, tá certo. Elias zombou de Baal. Elias zombou de Baal. Irmãos, Deus não está satisfeito com isso. O poder da ressurreição nunca pode entrar nessa igreja. Nunca pode. Tá certo, fizeram inauguração e tudo. Quando foi na época das formaturas do fim de ano, o colégio não cabia, então o prefeito disse, tem que ser lá na igreja. Foi eu que dei os tijolos. Então foi fazer a formatura lá. O pastor não pôde negar. E quando terminou a formatura, o zelador foi varrer a igreja, amontoou aquele monte de toco de cigarro. Que vergonha, que lástima. Depois vamos dizer que Deus está ali, aquelas mulheres de cabelos cortados, de roupas indecentes, falando em línguas, e eles proclamam, Deus batizou tantos nesta noite com o Espírito Santo. Que vergonha, que lástima. Como
Como poderá entrar Elias? Como a mensagem pode entrar nessas casas? Tem que ir numa viúva esquelética, que não tem compromisso com política. Deus não dá nada para a sua igreja através de política. Deus nunca deu. O sistema humano é outro marido, e Deus não é um chifrudo para entregar sua mulher para outro homem, não. Ele mantém a sua noiva pura, imaculada. Ele tem prazer de vê-la sofrendo pelo seu nome. O marido saía de casa e deixava a esposa e sumia para o garimpo. Ficava lá um ano e tanto. E aquela mulher firme ali no seu caráter. Um dia o açougueiro disse para ela: nós estávamos falando há pouco instante. Aquela mulher tem que ter algum outro jeito. Ela não pode ser certa, porque esse homem some um ano e tanto. E ela come carne ainda. Ele não podia crer que ela seria honesta. Eles falam aí fora, sabe uma coisa? Eles estão recebendo dinheiro dos Estados Unidos para pregar essa mensagem. É por isso que eles não pedem dinheiro pelo rádio. É por isso que eles não vivem pedindo dinheiro. Aquela irmã ligou para aquela palavra daquele homem e disse assim: não adianta. O importante é alguém pensar que eu sou e eu não ser. O pior é se pensasse que eu não era desonesta e eu fosse desonesta. Ela deu uma lição tão grande. Ela nunca precisou de outro marido. E eu posso falar de uma mãe que ficou viúva com 23 anos e nunca precisou de outro homem para criar seus filhos, porque eu sou testemunha desse. Essa é minha mãe mesmo. Ela já partiu para o Senhor. E eu pergunto: algum dia eu fiquei sem comer? Eu passei fome? As mulheres que têm permanecido honestas têm passado fome, têm morrido de fome? Não! Portanto, aquela viúva não podia morrer de fome. E, em último caso, seria melhor morrer. Sadraque, Misaque e Abednego disseram: o nosso Deus pode nos livrar. Ele pode nos livrar, mas se não nos livrar, nós morreremos. Mas dobrar, não. Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas como pode Deus mandar essa mensagem para adúlteros que não querem nada com sua palavra, que estão comprometidos? Eles jamais verão o poder do azeite e do vinho, jamais verão o poder da ressurreição, jamais. Quando vier o que é perfeito. Oh, irmãos, isso aqui é tremendo. Eu gosto demais dessas coisas. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu tenho que buscar o profeta para isso. Ele diz aqui na pergunta e resposta número 2, pergunta 23, quando disseram assim: por favor, explique 1 Coríntios 13, 8, 12. Agora que a palavra perfeita está restaurada à igreja, estão cumpridos este versículo? Ele diz assim: creio que acabo de passar isso. Não é assim? E quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Paulo disse: ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, e faça todas essas coisas aqui, mas quando vier o que é perfeito, agora há outra coisa perfeita exceto Deus? Não, Senhor. É Deus o perfeito? No princípio era o verbo, né? A congregação responde: verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. A palavra, todavia, é Deus. Vem, muito bem. Quando vier o que é perfeito, o que em parte é aniquilado. O que é perfeito? É a palavra. É a palavra restaurada que é perfeita. Por isso nós não somos mais meninos, bebês pentecostais. Cremos na verdade nos dons e usufruímos deles. Devemos usufruir deles legitimamente, não para aumentar o nosso grupo, não para construir, não para edificar, não para comprar e nem para vender, não para crescer como denominação. Tem usado dos dons como Balaão usou. Ele tinha o dom de profetizar, mas amou o prêmio da injustiça. E Deus disse lá no Apocalipse que estava contra aquela doutrina baalamita, que abriu as portas de Israel para mostrar as pernas das moabitas com as suas mini-saias, e pôs tropeço diante de Israel. Balaão tinha dom, e fez do dom um negócio. Foi isso que Simão, o mágico, queria fazer. Queria comprar o dom. E eles recebem os dons por aí, ficam 90 dias no monte, 13 dias num quarto, o outro faz buraco no cimento com o joelho, tanto orar, e depois sai de lá tendo revelações e fazendo negócio com aqueles dons. Ah, mas quando chegar a palavra, o que em parte tem que ser aniquilado. Aleluias! Eu não posso ganhar ninguém mais através dos dons. Eu quero ganhar as pessoas através da palavra. Eu não quero curar as pessoas através de dons. Eu quero curar as pessoas através da palavra. Acerte a sua vida com Deus e seja curado nesta noite. Seja salvo. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Ele derramou do seu espírito para quê? Para fazer de nós grandes magnatas do Evangelho? Para fazer de nós uma grande denominação? Não! Saiam disso! E damos graças a Deus, porque esses trovões estão longe de nós. Estamos fora dessa chuva diabólica de dons. O diabo pode imitar todos os dons. Ele pode fazer vara virar serpente também. Ele pode imitar o profeta em todos os sentidos, mas em um sentido ele não pode imitar. Por isso está aí. É uma mensagem que põe roupa nas mulheres. Aleluia. Que está cuidando daquele que estava assaltado à margem do caminho. Aleluia. A essas alturas é preferível ser um que está prostrado, assaltado, do que ser um levita de colarinho duro, dizendo: eu estudei 10 anos, eu tenho um diploma do grande seminário assim. Nesta hora é preferível ser uma prostituta Maria Madalena. Quando Jericó estava caindo, você queria ser quem ali naquela hora, naquela cidade? Antes de Jericó cair, talvez você quisesse ser a primeira dama de Jericó. Gostasse daqueles clubes, daquele chá de panelas e daquelas tantas outras coisas. Mas na hora que os muros estavam sendo sacudidos, não tinha coisa melhor do que ser uma meretriz Raabe. Aleluia! Com um cordão vermelho de pendurado, tremulando, dizendo: aqui se obedece ao Senhor. Agora não mais uma prostituta, agora a casa de Deus, uma casa reservada para o Senhor, sob o sangue do Cordeiro. Aleluia! É preferível que eles não tivessem nada, estivessem caídos, quebrados no caminho, entregues, irresistíveis, indefesos, para que Deus pudesse
untar as suas feridas com azeite, com vinho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado. Deus não vem buscar um corpo atrofiado. Jesus não vem buscar uma noiva aleijada, da boca torta, mancando de uma perna, um corpo incompleto. Ele vem buscar um corpo perfeito. Aleluias. E para isso ele lhe deu o que é perfeito. Não os produtos Max Fact, não é como fala? Não os cosméticos. O que embeleza a noiva de Satanás é cosmético. O que embeleza as igrejas do mundo é prédio. São corais de mulherinhas de cabelos cortados que cantam como anjo, mentem como diabo. O que enfeitava o altar de Caim eram essas rosinhas, essas flores, esses legumes. Mas o que ornava o altar de Abel tinha beleza, formosura? Não! Era um cordeiro sangrento, trêmulo, horrendo aquele sacrifício. A beleza da igreja mundana é externa, sepulcros caiados, raça de víboras. Quem vos livrará da ira? Quem vos livrará da condenação? O juízo está sobre vós. Quem vos livrará da condenação do inferno? Mas a igreja de Cristo, essa tenha caráter. Se ela tem alguma cicatriz, foi adquirida onde? Onde você adquiriu essa cicatriz? Aleluia! Os judeus vão clamar assim para ele, perguntarem: onde você arranjou estas feridas? Que feridas são essas? Que cicatrizes são estas? Ele vai responder: isso aqui foi na casa de meus amigos. Isso aqui foi quando vocês furaram as minhas mãos, e os meus pés me traspassaram lá na cruz. Essa noiva carrega uma marca. Lá estava César sentado, se não me falha a memória, num trono, e os soldados vindo vitoriosos da guerra, seus generais, seus coronéis, seus grandes, que comandaram apenas de longe a coisa. Mas lá atrás, o último do desfile, naturalmente, vinha lá um mancando, faltando uma orelha, um corte no rosto, um braço ressequido, naturalmente, mal dando conta de acompanhar o desfile. E lá ao lado do rei tinha uma cadeira vaga. Ele deveria chamar alguém daquela vitória para sentar-se consigo, ao seu lado. Quantos generais pensavam: já vai ser o meu número, o meu nome vai ser cantado, para me assentar ao lado do rei. Fui eu que idealizei tal golpe, fui eu que fiz tal doutrina, fui eu que fiz isso, fui eu que construí, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fiz aquilo, foi aquilo outro. O rei se chama aquele lá que está mancando lá atrás. Vem cá, onde você arranjou essas cicatrizes?
Foi na batalha, majestade. Senta-te aqui comigo. Senta-te aqui. A igreja de Cristo é formada com pessoas que carregam a cicatriz de Cristo. Trago em meu corpo as marcas de Cristo. O azeite é passado, o vinho é passado, mas a cicatriz de Cristo, marca de Cristo. Nele disse, Billy, o mundo marca a gente, eu tenho arrependimento. Carregando as cicatrizes do mundo, a marca do mundo. O mundo marca uma mulher. Um cristão revelado vê uma mulher de longe, ele sabe se ela é do mundo ou se ela é de Deus. Um homem revelado conversa com outro 2 minutos e sabe que espírito está conversando com ele. Porque não pode negar. Quando Isabel chegou perto de Maria, não teve jeito. O menino pulou dentro da barriga dela e houve uma comunicação tremenda do Espírito. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, vamos resumir aqui. Vamos ver apenas um detalhe sobre o tempo que estamos vivendo. A noiva terá, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para realizar milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente, como na chuva tardia, ou esta chuva tardia é para os 144 mil judeus. Terão isso todos os ministros. Nós apenas estamos esperando pela vinda. Eu não vou ler toda a resposta, mas apenas aqui a partir do parágrafo 195. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto. Agora, isso aqui precisa saber um pouco do que Deus fez através do ministério dele. Estava acontecendo coisas que nunca aconteceu no mundo, não com chantagens. Estava acontecendo coisas, pessoas vomitando câncer na hora, sendo reveladas vidas, ressurreição de mortos e coisas tremendas que os burladores imitam hoje. Janes e Jambres resistindo a Moisés, fazendo a mesma coisa. Por isso você vê tanto curandeiro por aí hoje, tudo tentando fazer o mesmo que o profeta fez. Mas aqui está. Eu creio que vocês estão vendo a última coisa que sucederá à igreja antes do rapto, antes do arrebatamento. É exatamente isso. Eu creio. Terminou a chuva. Apenas leiam os 3 primeiros capítulos de Apocalipse e verão o que está prometido para a igreja. Isso é o que está prometido. Igreja. Aqui mesmo, as eras da igreja. Notaram outro dia, quando começamos essas trombetas, o Espírito Santo disse: isso aqui nos pertence. Vem. Agora a chuva tardia, 144 mil judeus, não, isso não é. Não. Isso é quando Moisés e Elias, aí é onde acontecem os milagres. Moisés e Elias vão fazer aqueles mesmos milagres que eles fizeram antes. Apocalipse 11. Eles têm poder para cerrar os céus, fechar os céus para converter água em sangue. Então, representam. São eles mesmos. Moisés, como um ator, morreu, mas foi ressuscitado, é um tipo de Cristo. Então, os que virão serão Moisés e Elias. São as 2 testemunhas. Não Enoque, como muitos pensaram, muitos de nós. Enoque é um tipo da noiva que foi arrebatada antes da grande tribulação do dilúvio. Enoque foi antes do dilúvio, foi arrebatado. Jesus Cristo arrebatará a noiva antes da grande tribulação. Essa virgem nesse, imprudente, que não se enche do Espírito Santo, ficará para a grande tribulação. Ranger de dentes é a grande tribulação. Aí está. Aí estão todas as coisas expostas e tão claras como podem ser. Só quem quer viver confundido é que se confunde.
as coisas pelas quais têm estado buscando as pessoas, os pentecostais, pelos milagres. E aí é onde acontecem os milagres. Ali é onde acontecerá isso. Esses Elias e Moisés, eles ferem a terra com maldições, tudo mais. Mas vamos saltar aqui e chegarmos a isso. Estamos apenas esperando a vinda do Senhor. O que estamos fazendo? Respondam. Apenas esperem, perseverem ou preservem suas lamparinas adereçadas, acesas, abundantemente todas cheias do azeite. Ora a cada hora, você ora a cada hora, orem cada hora, não cada dia, mas cada hora você ora. Você faz oração ao Senhor. Apenas mantenha-se preparado. Esteja preparado. Seja manso e vigie. Velando pela sua vinda desse feliz dia do milênio. Quando o nosso bendito Salvador virá. E sua noiva que espera arrebatará. Oh, quanto trabalho meu coração está cheio com o rapto. Velai e orai. Porque nosso Senhor outra vez a terra regressará. Quando eu voltar, o que faltar eu completo. Aleluia! Quem é esse samaritano? Aleluia! Ele é o nosso samaritano. Agora tem uma dose de amor, ainda há uma dose de ânimo, ainda há uma dose de bênçãos para nós. Quando eu vejo esses irmãs e irmãos sofrendo pelo nome de Jesus, o Espírito me fez lembrar isso que nós temos batido tanto aqui. No Velho Testamento, o pecador levava um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro enquanto o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro. Ele sentia o sangramento e ouvia o balido do cordeiro. Ele sentia o corpo rígido na morte. Ele viu o fumo do sangue aspergido subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador purificando. Assim ele permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele subia com o pecado em mente e voltava no ano ou um ano mais tarde, para oferecer um sacrifício pelo mesmo pecado, pela mesma coisa. Porém, no Novo Testamento não é assim. Nosso Cordeiro que morreu é o Filho de Deus que deu seu sangue como resgate para muitos. Pela fé nós subimos e colocamos nossas mãos sobre este Cordeiro. Quem sabe alguma mulher quer fazer isso nessa noite, algum homem, alguma pessoa. Você deixará todas essas coisas do mundo, porque a vida de Cristo vem sobre você. Você não vai querer mais proceder como as mulheres mundanas, se apresentar como elas, mas vai tomar o conselho dos apóstolos, das santas mulheres. Você vai trocar de vida. Então, vejam só. Pela fé nós subimos e colocamos nossas mãos sobre este cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrando, as costas laceradas, os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos-lo clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, se eu pudesse traduzir isso tem que chegar para cada um de vocês. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o sacrifício de Deus na terra. Deus meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixava aquela célula quebrada, que retinha o sangue, volta sobre um pecador arrependido.
a vida que estava nele volta sobre nós. Nós retornamos não mais com desejo de pecar, e agora possuímos um ódio pelas obras e concupiscências da carne. Olha para nós, o que é a nossa vida? Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso pai. A fêmea não tem a hemoglobina, ela produz o óvulo, ela é a incubadora, porém o sangue vem do macho. É por isso que a mulher toma o nome do homem, a criança recebe o nome dele, a mãe é incubadora da criança, ela dá a luz. Foi isto que aconteceu para nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e ela deu à luz um filho e o chamou Jesus. O grande Criador desceu e tornou um sacrifício para nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus. Foi isto exatamente o que aconteceu. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou-o enquanto morria em agonia. Depois que a mesma vida, Espírito, voltou para habitar no pecador arrependido e o libertou. Este pecador não voltava ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não havia necessidade, não há necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele foi liberto do domínio do pecado e recebeu a vida de Cristo, onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Aleluia! Deus o fez, ele fez tudo isso, ele clamou ao mundo amaldiçoado pelo pecado: eu vos darei um sinal, uma virgem terá uma criança, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, este será o vosso sinal, será um sinal perene. O que ela gerar será Emanuel, Deus conosco. Deus desceu uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Ela era o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, verso 14. É isto que Jesus é. E aquele santo foi cheio com o sangue santo, o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento, cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi levado por João ao rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. Glória a Deus. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que o aceitaria, ou que aceitaria o Cristo como seu Salvador. Oh, que maravilha! Jeová nascido, chorando sobre um amontoado de lixo. Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Eis aí seu sinal perene para o orgulhoso e inchado, o pseudo-intelectual que tem produzido a sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus em sua fétida estrebaria. Então pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Eis aqui seu verdadeiro sinal. Ele é o certo. Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, Jeová lavando os pés dos pecadores. Aleluia. É isso que ele está fazendo através de você, irmão. É isso que ele está fazendo através de você. Eu lhe darei um sinal, disse Deus. Não o sinal de um sacerdote de colarinho branco, não o sinal da riqueza e do poder. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável. Não há nenhuma formosura nele, mas é um sinal eterno.
É o maior de todos os sinais. Jeová ali no tribunal, esmagado e sangrando com os espinhos em sua fronte, cuspido em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz. Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Depois Jeová morria. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro igual a ele. É o maior de todos. Eu pergunto, isso também é cumprimento da palavra? É cumprimento? O cumprimento da palavra seria só enquanto ele estava curando os doentes. Por que que muitos escandalizaram e se escandalizam até hoje com a morte do profeta? Eles não se escandalizam em ver mulheres seminuas dentro da igreja, mas ver uma foto do profeta, de um homem tão consagrado de Deus, que está posta ali só por causa da coluna de fogo, isso se escandalizam, sentem mal. Ali estava o cumprimento das Escrituras, irmãos. Ele orando e nada acontecendo. Veja o Salmo 22. No Salmo 22, quando Davi disse: eles estão olhando para mim e maneiam seus beijos. Deus meu, por que me desamparaste? E eles pregavam isso na sinagoga. Eles diriam na hora ali: Davi ficou doido, quem está meneando os beijos para ele? Era o Espírito que estava falando do que ia acontecer mais tarde, lá na cruz. Era o Espírito do mesmo Deus que estava falando ali. O Espírito que falou sobre o que aconteceria em Jesus é o mesmo que falou sobre o que aconteceria ao seu corpo. E há momento que nós chegamos a esse ponto, parece que Deus não nos responde. Nada pode nos socorrer. Marido não pode fazer nada, mulher não pode fazer nada, filhos não podem fazer nada, ninguém poderá fazer nada por nós. É necessário que tenha o Espírito Santo para entender isto e passar suas crises, suas dificuldades, crises inclusive que você acha que está fraca espiritualmente, crises terríveis. Você acha que cumprir as Escrituras é só você orar e o aleijado andar, o cego enxergar? É Jeová orando e nada acontecendo, também é cumprimento das Escrituras. Aqui está, você orar e a luta aumentar ao invés de diminuir. Isso é cumprimento também das Escrituras. Isso é o poder dinamizador. Os eleitos de Deus não estão servindo a Jesus em troca de balinha. Aleluia. Ele pode fazer tudo por nós, mas se Ele não fizer, nós vamos sair magoados com Ele. Ali estava Jeová morrendo, orando, e parece que nada acontecia. Se tu és o Cristo, então desce daí. Chega momento que você vai ver, se Deus estivesse com esse homem, isso não teria acontecido com ele. A morte de todos os profetas foi escandalosa. Nenhum deles morreu em berço de ouro, em colchão de mola.
Nenhum deles morreu com sopa na boca, com oxigênio no nariz. Nenhum deles morreu com o sacerdote jogando os pinguinhos d'água na cabeça dele, não! Deus quer chamar a atenção da igreja para isso. Você pensa que o cumprimento das Escrituras é só Deus te socorrer e botar a mamadeira na sua boca na hora que você chora, como essa criancinha que não pode dar um chorinho, a mamãe já está... O que foi? Você terá momento que vai pensar que o céu está de bronze, que sua oração não passa do telhado, mas você analisará a sua vida. Senhor, não há pecado. O Espírito Santo não deixa enganado. Ele é a bússola, ele é o raio-x. Não há pecado. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Ó Senhor, por que essa crise? Por que essa seca tremenda? Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que não haja vacas nos currais. É a oração de Abacuque. Ainda que não haja nada, todavia eu glorificarei o meu Senhor. Depois as trevas caíram sobre a terra. Você vê que depois que o corpo de Jesus for tomado, as trevas cairão totalmente sobre a terra. Deus sairá da terra. Deus vai sair da terra. Nenhuma anestesia terá o seu efeito. Deus sairá da medicina. Deus sairá de tudo quando essa noiva for arrebatada. E pragas terríveis, pedras, saraivas do Apocalipse vão cair sobre essas mulheres rebeldes. Essa maneira que a mulher está andando, irmãos, isso é uma agressão frontal aos homens. Elas vão pagar caro por isso. Essas mocinhas extravagantes, mal vestidas, vão pagar caro por isso. Essas mulheres casadas, esses homens vão pagar caro por isso. Eles vão clamar, uivar tarde demais, e os seus líderes não vai ter aonde esconder, porque esse povo todo irá por cima deles. Tanto é preferível ficar sozinho pregando para as colunas hoje e amanhã não ter ninguém clamando sobre a gente, do que ter uma igreja lotada de capetinhas vestidos de anjos, capetas de saia, satanases cabeludos, borradores no nome de Jesus, sangradores de Cristo, traspassadores da palavra, escarnecedores de Deus. Eles escarnecem da mensagem, escarnecem de Cristo, portanto, escarnecem de Deus, escarnecem da palavra, por causa dos seus próprios pensamentos. Mas vejam só, trevas caíram sobre a terra, eles colocaram no sepulcro, ali ele ficou aqueles 3 dias, veio a morte, tinha ou não o azeite, tinha ou não o Espírito Santo. Quantas vezes Jesus se compungiu o Espírito, seu Espírito revoltou dentro de si. Ele tinha estímulo para orar sendo Deus. Ali estava o azeite, estava o vinho.
Mas naquela hora a morte entrou e o levou para o sepulcro. Mas depois de 3 dias, aleluia, o poder da ressurreição entrou. O seu corpo não viu a corrupção. Ele foi ressuscitado. E a sua ressurreição justifica a nossa fé hoje. E sobre o poder da ressurreição nós estamos assentados. E passamos a zombar da morte. Onde está o morto, o teu aguilhão? Onde está o seu ferrão, ó abelha maligna? O aguilhão da morte é o pecado. E esse foi quebrado. Onde está agora você? Zombe da morte, irmão. Zombe da morte, irmão. Paulo zombou da morte. Ela disse, pois bem, eu vou te apodrecer no sepulcro. Ele disse, ele me ressuscitará. Você está falando demais, pregador, mas vai chegar a hora de você trancar a sua boca. Isso não me surpreende. Se Satanás está me ouvindo nesta hora, fique sabendo, isso não me surpreende. Glórias a Deus. Jeová subiu às alturas, depois Jeová voltou. Quando voltar, eu completo. Cuida deles. Cuida. Voltou para habitar na sua igreja. Jeová voltou para andar no meio do seu povo, de sua igreja, e dar seu poder a seu povo. Uma vez mais Jeová veio, e desta vez veio para ficar em seu povo. Agora Jeová vai vir mais uma vez. Jeová vai vir para buscar o seu povo. Aleluia. Ali nas nuvens nós teremos um encontro com Ele. Graças a Deus. Uma vez mais Jeová veio, desta vez para ficar com seu povo. Fica conosco, Senhor. E de novo Jeová cura o enfermo, levanta o morto, manifesta-se a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou, falando em línguas e dando a resposta à interpretação. Jeová desceu, ergueu a prostituta para não pecar mais. Fez o mesmo que ele fez com Maria Madalena. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Ele desceu ao bêbado com moscas em sua face enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio manifestar-se em carne, manifestar-se através da carne. Jeová veio, Deus em nós, a esperança da glória. Fiquemos de pé, irmãos, um pouquinho. Ó Senhor, bom samaritano, que nos apanhou entregues, prostrados, e nos untou com azeite e vinho, e pagou a estalagem para nós, deu a sua vida por nós. Agora tem nos trazido esta convicção de que o Senhor está em nós. Isso é o Espírito Santo. Isso é essa manifestação tremenda. Ainda haverá morte, Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, que se há morte, há ressurreição. Jamais poderia haver ressurreição sem que houvesse morte. Aleluia. A vida não chamaria vida se não houvesse morte. Não chamaria luz se não houvesse trevas. Graças te damos, ó Pai. E nesta hora, enquanto o mundo está parado nos degraus do inferno, da glória dos homens, sustentado em coisas balofas, efêmeras, carregados de concupiscências carnais,
de interpretações próprias. Nesse instante, há um povo na caverna com Elias. Há um povo que não se dobra diante de Baal. Ó Deus, tem alguém na estalagem ainda? Volta, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Venha nos buscar. Enche-nos daquilo que precisamos, ó Pai.